Estamos orando, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui de volta, estudando depois desse período de feriado, que o Senhor possa nos dirigir nessa noite para compreendermos o que foi ensinado aqui. Se você quiser, feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus Pai, Deus soberano, Deus maravilhoso, Deus bendito e santo, Deus da glória, nós só rendemos graças ao Senhor nessa noite por mais um dia, ó Pai, que o Senhor nos concede, de reunirmos, ó Pai, mesmo que seja à distância, mas podemos aqui compartilhar da Tua palavra, ouvir os irmãos, ó Pai, e entender o que foi ensinado nessa noite. Deus seja conosco, abençoe a cada um, ó Pai, que está nessa sala, que as mãos do Senhor estejam guardando, esteja fortalecendo, esteja a cada dia, ó Pai, dirigindo a vida de cada um. Que o Senhor possa vir falar o coração de todos, ó Pai, nessa noite, e que o Senhor, ó Pai, esteja sustentando nessa caminhada. Fortaleça cada um, ó Pai, acima de tudo, que tire o melhor proveito, ó Pai, nesse curso teológico, que não venha apenas frequentar as aulas, ó Pai, e ter um diploma, mas que possam aprender e poder ensinar, ó Pai, o que for aprendido nessa aula. Seja com cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Bem, irmãos, então nós paramos na página de número 18, onde vamos entrar sobre a explicação do que vem a ser psicologia. Estamos na nossa quarta aula da matéria de psicologia pastoral. Como eu tenho falado, uma matéria que tem por intuito ajudar ou cooperar com o ministério de um pastor, de quem esteja à frente de algum grupo, para que possa entender melhor o comportamento humano. Eu acho quase impossível, mas que possamos tirar proveito nessa ciência e aplicá-la de acordo com os ensinamentos bíblicos, para que nós não venhamos a somente fazer uso da ciência e esquecer da parte principal que rege o cristianismo, que é a palavra de Deus, e fazendo assim uma comparação entre as duas para que possa melhorar no reino de Deus. Então, esse é o intuito do escritor desse livro, de onde essa apostila ela é tirada, para que melhore tanto na área para o pastor, como também para a igreja, para que possam ter um desempenho melhor na obra do Senhor. Esse é o interesse principal do escritor desse livro. E, por enquanto, nós estamos nas questões teóricas da questão da psicologia, algumas coisas que está relacionado ao que possa vir ser a psicologia e como aplicá-la e nunca desprezá-la e tampouco colocá-la acima do que dirige o povo de Deus. Então, hoje nós vamos ver que na página 18, o comentarista, o escritor do livro, escreve aí na primeira página, no primeiro parágrafo, que psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e seus processos mentais. Então, esse é o significado básico da palavra psicologia, e uma das coisas que eu observo na questão da psicologia, que como ela estuda o comportamento humano, e duas coisas dirigem o comportamento humano, se os irmãos observar. Isso tanto no meio da sociedade, como também dentro da igreja. Uma das coisas que dirige o comportamento humano é sempre a dor. Isso você vai ver em meio à sociedade, quando alguém está entrevistando uma pessoa, está conversando com alguém, seja ela uma pessoa de nome ou não, ou de questões financeiras altas ou não, sempre algum tipo de dor, ela abate a vida dessa pessoa, ela tem por intuito estar castigando essa pessoa. E outra coisa que o comportamento humano tem demais também, que dirige a vida dele, é o prazer, essa busca infreável que o ser humano tem para o prazer, de qualquer ordem que seja essa questão do prazer,
boa parte dos psicólogos sempre estão tratando dessas duas coisas nos seus escritórios, e por que não dizer na própria igreja. Os pastores tratam bastante a respeito desses dois assuntos no meio do cristianismo. Uma das primeiras coisas é porque boa parte das vezes é apresentado um cristianismo um pouco falso, esse pensamento de que todos os seus problemas serão resolvidos quando você aceita Jesus. Eu acredito que, ou se você não ouviu essa frase diretamente a você, você já ouviu alguém ditando isso para outra pessoa. Vem para Jesus que os seus problemas serão solucionados, ou até diante, como falando de dores, uma pessoa que às vezes está enferma, e é claro, nós estamos ali, podemos pregar a cura, principalmente para quem crê, e claro, mas nós temos que entender que essa dor, no caso da cura, ela só vai ser extinguida se Deus quiser, porque é Ele que rege todas as coisas. E, e isso, uma pessoa doente, ela pode estar doente, ou pode estar com qualquer tipo de problema, ela não seria impedida de ser feliz se ela serve ao Senhor de verdade, se ela busca da palavra de Deus e busca servir o Senhor. Porque a nossa felicidade como cristão, ela não está baseada nas coisas que nós temos ou as coisas que possa nos rodear, e sim pela presença de Deus em nossas vidas, pelo Espírito Santo que mora em nós e nos garante uma eternidade de glória. O apóstolo Paulo fala em Colossenses, capítulo 1, que Cristo em vós é esperança de glória. Então, ele mesmo falando aos filipenses, ele fala que ele aprendeu a passar necessidades e também está na bonança, porque ele podia todas as coisas naquele que ele fortalecia. Então, se nós tivermos essa mente, por isso que ele também escreve aos próprios filipenses, dizendo que nós temos a mente de Cristo e nós estamos assentados nas regiões celestiais. Ter a mente de Cristo é pensar nas coisas de cima. Quando eu costumo dizer que se o cristão, o seu foco for a eternidade, não vai haver problema algum que possa parar a sua caminhada. Então, isso é o verdadeiro evangelho. Quando nós entendemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, da sua segunda carta, ele fala que as tribulações do tempo presente, elas são momentâneas, ela não se compara com o peso da glória que nos espera. Então, a nossa mente deveria estar fixada nisso, ao invés de pregar esse evangelho, que as dores da pessoa vai acabar, que ele vai esquecer dos prazeres da vida. Irmão, nós somos tentados todos os dias a querer mais e mais nas nossas vidas, seja prazeres financeiros, viagem, curtir a vida, esse tipo de coisa. Nós não fazemos porque nós temos um espírito de Deus que nos freia a fazer isso, que nos capacita a permanecer na presença do Senhor e não querer esse tipo de... Não estou dizendo aqui que você não possa viajar com a sua família, não é isso. Estou dizendo esses prazeres que às vezes quer nos roubar de estar dedicando nosso tempo a Deus. E, infelizmente, com esse evangelho que as pessoas pregam hoje, boa parte dos escritórios de pastores ficam cheios por essa situação, porque pregaram um evangelho falso e muitas pessoas questionam, mas eu ouvi falar que meus problemas acabariam. Parece até aquela frase do Cacete Planeta lá, que seus problemas acabaram. Mas não acaba, irmãos. Nós vamos ter problema nessa terra. A única realidade é que hoje nós temos Cristo. E tendo Cristo, se o problema não for resolvido, pelo menos ele te ajuda a vencer as suas forças e continuar caminhando. E quando ele quer resolver, ele resolve. Então, nós não podemos aceitar esse evangelho de fachada. E essas duas coisas dirigem o comportamento humano. Sempre dor, que sempre faz ele buscar alguém para lhe aconselhar, para tentar tirar essa dor, e prazeres, que são coisas que faz com que muitos buscam dos psicólogos. Aqui, no segundo, na página 19, ele mostra o objetivo do estudo da psicologia. Ele vai colocar que psicologia é a ciência que se concentra no comportamento humano e seus processos mentais que passam pela sensação, emoção, percepção, aprendizagem, inteligência e etc. Aí ele mostra aqui que as palavras essenciais, ciência, que é a investigação válida,
e mostra o comportamento, que são as atividades que são dirigidas e observáveis e registráveis nos seres humanos e animais, a comunicação, que fala falar, emitir sons, usar mímica, etc. Os movimentos, que é correr, andar, pular, e outros. Os processos fisiológicos dentro do organismo, os batimentos cardíacos, respiração, alteração eletroquímica que tem lugar nos nervos, etc. Os processos consistentes de sensação, sentimentos e pensamentos, a sensação dolorosa de um choque elétrico, a identificação correta de uma palavra projetada numa tela e etc. Então, aqui o comentarista, o escritor do livro, ele simplesmente quer, de maneira teórica, explicar algumas coisas em relação à psicologia, que é uma ciência que preocupa estudar, como nós já falamos, o comportamento humano e os seus processos na mente. Ele mostra algumas coisas que ocorrem e que o corpo humano tem condição de detectar. Mais embaixo, irmãos, ele mostra como evoluiu a psicologia no percurso da história. No curso do bacharel, nós estudamos a respeito da filosofia, e, como eu falei no curso do bacharel, quando eu dei aula de filosofia, que todas as demais ciências que existem, elas evoluíram da filosofia, mesmo não sendo a filosofia uma ciência. E nós não chegamos na parte, nós estudamos os filósofos antes de Sócrates, porque houve uma divisão entre o pensamento socrático e o pensamento antes de Sócrates, porque a filosofia na época era baseada em mitos, e depois que ela começou a se desenvolver com Tales de Mileto, com Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas antes disso foi com Tales de Mileto e outros filósofos da época que soube separar os mitos. Mas a questão aqui não é a história da filosofia, mas nós vamos entender um pouco como os filósofos viam isso. Aí ele mostra que a história da psicologia confunde-se com a filosofia. Aí ele fala tentativas de sistematizar um conhecimento sobre a alma. Pelo seguinte, a filosofia foi a primeira, os filósofos, o primeiro grupo de pessoas que interessaram em estudar sobre a alma, sobre o caráter do homem, sobre o homem. Por isso que a filosofia pré-socrática, a filosofia depois de Sócrates, ela desenvolveu mais, porque antes, como eu falei na aula de filosofia, a filosofia era baseada em questões políticas, onde eles iam para as praças e ali expressavam os seus pensamentos. Havia as pessoas que, quando alguém falava, ele, se não concordava, ele expressava o seu sentimento, o seu pensamento. E nas ágoras, que eram as praças, havia algumas discussões, mas sempre com o intuito de discutir o melhor para o Estado, ou para uma cidade, uma pequena vila. Depois de Sócrates, a filosofia foi baseada na questão da alma, ou seja, do caráter do homem, do sentimento humano e outras coisas. Por isso que houve essa separação pré-socrática e antes de Sócrates, porque o interesse de Sócrates não era preocupar com políticas, e sim com o caráter do homem. E uma das coisas que eles conseguiram detectar que o ser humano tinha, que até então, além da teologia veterotestamentária, não tinha, porque o cano do Velho Testamento já estava fechado quando Sócrates e outros filósofos renomados, como Platão e Aristóteles, surgiram. O cano do Velho Testamento já estava fechado, então já existia uma teologia veterotestamentária. Mas uma coisa era, esse livro, que era a Bíblia dos judeus, não tinha interesse para os filósofos. Primeiro, porque no período dos filósofos, que foi entre os anos 500 até os anos 200 a.C., não existia a Bíblia traduzida para o grego. A Bíblia traduzida para o grego, que é a Septuaginta, foi por volta do ano 150 antes de Cristo. Então, eles não tinham acesso e nem tampouco interessavam pela língua hebraica. Então, nós podemos entender que a teologia hebraica, a teologia do Velho Testamento, ela não fazia parte da filosofia, porque se eles tivessem acesso ao Velho Testamento, eles entenderiam com mais facilidade a respeito da alma do homem. Porém, como eles não tinham, eles começaram a entender através da filosofia. E o que o escritor quer mostrar é que, através do conhecimento da filosofia, os psicólogos sistematizou
um estudo também a respeito da alma do homem. Ele fala, surgiram com os antigos filósofos, que a maneira sistemática a respeito dos ensinamentos da alma surgiu primeiramente com os filósofos. Se você pegar aí alguns livros de teologia do primeiro século, que houve muitos debates teológicos entre o primeiro século até o terceiro século, devido às filosofias de Platão, com a mistura de teologia judaica. Eles fizeram a mescla dessas duas teorias, tanto a teologia judaica com a filosofia de Platão, e criaram não sei se nós podemos chamar aquilo de teologia, que João e o apóstolo Paulo debateu muito, principalmente o apóstolo João, a respeito do gnosticismo. Isso porque tudo surgiu de um pensamento de Platão, e esse pensamento veio a tentar contradizer o cristianismo do primeiro século. E nessa época, homens como nós vamos ver para baixo, como Agostinho de Hipona, Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia para o latim, que fez a Vulgata Latina, outros como Orígenes e vários pais da igreja, eles tiveram muita dificuldade com os gnósticos nesse período. Se você pegar qualquer livro de história da igreja dos primeiros séculos, você vai observar que existia um homem chamado Macião, que ele chegou até criar um cano, que é uma Bíblia para ele e para o grupo que o seguia do Novo Testamento, rejeitando os evangelhos, pegando algumas cartas de Paulo, e parece que ele só aceitou o evangelho de Mateus, melhor dizendo, rejeitou Marcos, Lucas e João. João é o que ele mais detestava, com algumas cartas de Paulo, e fez para ele um Novo Testamento para que ele ensinasse no grupo de filosofia misturada com teologia que ele tinha. Então, tudo isso surgiu dentro da filosofia e o interesse de estudar a respeito da alma do homem. O pastor mostra aqui, nos primórdios da psicologia, já se encontrava nos mitos da alma. Ele fala, como falei, que foi o período antes de Sócrates, que o pessoal preocupava em entender a vida humana através da água, do fogo, do ar. Isso, para eles, era a parte que é chamada na história da filosofia de arquê, que era a origem de todas as coisas. Acreditava que tudo se originou dessa maneira, através do fogo, da água e do ar. Esse era o pensamento filosófico, ou a suposta história da filosofia, que ainda não era filosofia, que eram os mitos, que eles acreditavam antes do período de Sócrates. Então, esse interesse de compreender a respeito do ser humano, isso é antigo entre os filósofos gregos. Isso não surgiu agora, não surgiu aí depois do liberalismo teológico, da Renascença. Não, isso é muito antigo, bem antes de Cristo, esse interesse. Como eu já disse, a falta do conhecimento da língua hebraica e das dificuldades de alcançar o cano do Velho Testamento dificultou isso muito para os teólogos, os filósofos, melhor dizendo. E talvez até a falta de interesse, porque na antiguidade existia muita gente que falava outros idiomas sem preocupar, talvez eles tinham uma facilidade muito grande de aprender os outros idiomas. Então, talvez poderia ser isso, a falta de interesse mesmo, de pegar por... Quando você estuda a história, você vai ver que os hebreus eles foram colonizados, ou melhor, escravizados pelo o Império de Alexandre o Grande. Eles passaram um período de mais de 200 anos, diante de muitas guerras após a morte de Alexandre o Grande. Então, muitos gregos, que você vai até encontrar no capítulo 6 do livro de Atos, muitos judeus de fala grega, que o apóstolo, ou melhor, Lucas até escreve falando dos judeus helenistas, que ele fala das viúvas dos helenistas que estavam passando dificuldades. Isso implica que era um grupo de judeus que encontrava-se em Jerusalém e eles tinham a fala, não sabia falar o hebraico. Você vai observar também o próprio Filo de Alexandria, ele era um judeu que não sabia falar hebraico, ele só sabia falar o grego, cuja Bíblia que ele utilizava era a Septuaginta. Então, nós vemos que existiam as pessoas que falavam a língua na época, e eles não interessou muito pelo fato de que existia muitas guerras entre os gregos e os judeus. Mas esse interesse de estudar a respeito do homem, isso é antigo. Tentar entender o pensamento do ser humano, tentar entender como age o sentimento humano, isso é algo muito antigo. Aqui ele mostra que a antiguidade fala Sócrates, Platão
e Aristóteles deram o pontapé inicial na instigante investigação da alma humana. Aí ele apresenta primeiramente Sócrates, que viveu aí por volta do século, no final do século IV até meados, mais da metade do século V. Ele fala que foi a principal característica do ser humano era a razão. Esse era o pensamento de Sócrates, aspecto que permitia ao homem deixar de ser um animal irracional. É claro que até o próprio escritor depois escreve mais à frente que esse pensamento aqui não concorda. Isso é o pensamento de Platão, que o homem ele é um animal irracional. Ele acredita que não, que o homem não é um animal de forma alguma, que o homem ele é a imagem e semelhança de Deus, criado por Deus, diferente de qualquer animal, não simplesmente pelo fato do homem raciocinar, porque, os irmãos até me desculpem, tem alguns que nem raciocinam, então poderia ser um animal normal, então seria dificultoso, né? Então, o homem realmente ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito completamente diferente dos animais. Se os irmãos observar, no sexto dia, Deus criou todos os animais da terra, os que rastejam, todos. Só que Deus deu ordem para a terra e para o mar criar. Agora, o ser humano ele foi feito pela mão de Deus. Não foi dado ordem para a terra para que saísse dali alguém da terra, não. Deus fez com as próprias mãos. Deus, os irmãos estudaram a matéria de antropologia, os irmãos então sabem que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem tem o caráter de Deus e os atributos de Deus, isso torna ele imagem e semelhança de Deus, coisa que animal nenhum tem. Então, no pensamento dele, era isso, que a característica principal do ser humano era a razão. Ele fala e na cabeça dele esse aspecto diferenciável dos animais, fazendo dele de um animal que não era um animal irracional. Ele mostra o pensamento de Platão, que era discípulo de Sócrates, que inclusive Platão deixou um escrito extraordinário chamado A República, que ele escreve muito a respeito de Sócrates. Sócrates mesmo não deixou nada escrito, segundo a própria história, ele não deixou nada escrito. Existem frases que ninguém sabe quem falou e atribui a Sócrates. Essa frase, por exemplo, que eles atribuíram assim, eu acho que é Aristóteles. Eu sei que nada sei. Eu não sabe se um filósofo falaria uma coisa dessa um dia na vida dele, eu sei que nada sei. Então, muitas outras coisas que as pessoas atribuem a alguns filósofos que nunca escreveu nada. O próprio Sócrates, os irmãos, pegar qualquer livro, vai deixar bem claro que qualquer filósofo que escreveu, que estudou a vida dele, ele não deixou nenhum escrito. Ele ia para as praças e ali ele dava o seu ensinamento. Inclusive, Sócrates ele era muito tinha muita orgerize dos chamados sofistas, que iam para a praça e anunciavam a sua filosofia de várias maneiras que eles queriam anunciar, através da licenciosidade, ou pensamentos da alma, ou da arquê, qualquer outro, e depois eles cobravam por estar ali passando o seu ensinamento. E Sócrates ele não aceitava a respeito disso. E por essa razão ele discipulou Platão, e Platão escreveu várias coisas a respeito dele, inclusive esse documento muito antigo chamado A República, que valeria a pena você puxar na internet e ler. É algo extraordinário. E no pensamento de Platão, que foi discípulo de Sócrates, ele conclui que o lugar da razão no corpo humano era a cabeça, representada fisicamente pela psique, que no grego seria a própria alma. Então, o pensamento de Platão, após ele passar por um período de ensinamentos com Sócrates, ele aperfeiçoou um pouco mais e chega ao pensamento que a razão do ser humano está na cabeça. E é claro que, quando nós pensamos cabeça, nós imaginamos o que faz parte realmente do nosso corpo humano, que é o que sempre fazemos. Você tem que raciocinar, apontamos para a cabeça, você tem que pensar e batemos na cabeça, que é a maneira que nós calculamos. Né? Aí ele fala mais. E já Aristóteles, que era discípulo de Platão, ele entendia que o corpo e a mente, de forma integrada, e percebia a psique como princípio ativo da vida. Ou seja, o pensamento dele era que a psique, ou seja, a alma, era o princípio da vida, era a origem da vida do ser humano. Esses eram os tipos de pensamento que eles tinham para tentar entender o sentimento humano. Era a única forma que eles conseguiam. E, através da filosofia, eles conseguiam explicar coisas básicas na época que fazia muitas pessoas entender
porque muitas pessoas passavam por determinados tipos de coisa. E, na verdade, boa parte da filosofia da época não era para tentar explicar o que alguns psicólogos tentam explicar hoje. E até mesmo, infelizmente, alguns pastores que, às vezes, são pressionados da resposta para tudo, e principalmente para essa área, às vezes, da psicologia, dessa área do sentimento humano, são, como eu falei no início, as coisas que mais há questionamentos nos dias de hoje, dentro dos escritórios pastorais, às vezes quer resolver muitos outros problemas que poderia ser de outra ordem com o pensamento de psicólogo. Então, tudo isso traz muito peso na vida de um pastor ou até mesmo na própria igreja, pelo fato das dificuldades de responder algumas perguntas de muitas pessoas que, como poderíamos dizer, talvez não tenham nem resposta. E é algo que nós teríamos que orar e buscar a direção de Deus para que resolvesse. Mas nós temos a tendência de querer tudo na teoria. Nós queremos tudo explicado. Às vezes nós não queremos que o negócio nem se resolva, mas queremos uma explicação para aquilo ali, e as pessoas acham que tudo vai ter uma explicação óbvia. E, como eu já disse, bom, tem coisas que, mesmo que é espiritual, ela não tem uma explicação. E, como nós falamos no início, que a vida do pastor ela gira em torno dessas áreas, tratar, às vezes, do sentimento de muitas pessoas e, principalmente, da questão espiritual. E nós deixamos bem claro nas aulas passadas, como o próprio escritor do livro apresentou, que tem coisa, sim, que é espiritual e tem coisa que não. E por isso que o líder, como o assunto aqui é psicologia pastoral, o líder tem que estar numa conexão maravilhosa com Deus para que ele possa entender isso. O comentarista escreve aqui, ó, a teoria platônica, na página 21, a teoria platônica postulava a imortalidade da alma e concebia separada do corpo. E a teoria aristotélica afirmava a mortalidade da alma e sua relação permanente com o corpo, pertencimento ao corpo. De acordo com o escritor aqui, que nós imaginamos, é realmente esse aqui, que a teoria de Platão ela postulava a imortalidade da alma, concebia separada do corpo, que essa é uma realidade, irmãos, que a alma ela é imortal, indiferente do corpo, nós sabemos disso. Isso aí é questão mínima da teologia. Nós sabemos que a nossa alma é imortal e o nosso espírito também. Agora, no pensamento de Aristóteles, a alma ela é como se ela desaparecesse com a decomposição do corpo. E, paz, meus irmãos, existem pastores hoje renomados que têm livros extraordinários que acreditam nesse tipo de filosofia, transformando isso numa teologia. Alguém já ouviu falar da aniquilação da alma, a aniquilação do ser humano em si, quando ele morre, e depois do juízo final, a aniquilação? Alguém já ouviu falar, Felipe Camon? Ninguém nunca ouviu falar disso, não, irmão? Isso é teologia nova para os irmãos. Alguém já ouviu falar do pastor John MacArthur? Alguém já ouviu falar? Também não? Ele é um pastor muito conceituado, tem livros, inclusive eu tenho vários livros dele aqui. Ele acreditava, como existe uma teologia dos próprios adventistas do sétimo dia, que acredita também na aniquilação dos ímpios. Irmãos, esse pensamento, por exemplo, que a alma se desfaz quando o corpo também morre, contradiz a Bíblia em tudo, porque a Bíblia mostra em Apocalipse e em muitas outras partes da Bíblia que o homem, após ele morrer, o seu corpo físico, ele permanece tanto consciente, como existe um lugar para onde esse homem, que é a alma, vai ir. O próprio Jesus ensina isso, deixando bem claro que nós não devemos temer a quem pode matar o corpo, o homem exterior, mas sim aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. E quando você vai lá no grego, os irmãos podem até perguntar isso para o pastor, ou eu poderia até postar aqui depois no grupo essa passagem da Bíblia, na minha Bíblia grega. A palavra ali não é Hades, que Hades quer dizer inframundo ou mundo dos mortos, dependendo da tradução, tem a ver com sepultura, dependendo do contexto, ou melhor dizendo, tem a ver com sepultura. A palavra lá é Geena, que quer dizer lago de fogo, onde está escrito em Apocalipse 20, a partir do versículo 11, que o próprio Hades, ou o próprio inferno, é lançado no lago de fogo, que é a perdição
eterna. Então, nós sabemos que primeiro, sono da alma e aniquilação da alma não existe. Isso é um conceito teológico de alguns pastores, os próprios adventistas do sétimo dia acreditam nisso. Isso seria, irmãos, muito fácil. Isso, para mim, seria muito fácil. Eu acredito, eu não vou falar que seria melhor, porque é uma questão que minha mente não concebe, saber se isso seria melhor, e tampouco eu tenho interesse em saber. Mas eu acho que é menos ruim a pessoa ser aniquilada eternamente do que ela ir para o lago de fogo. Porque o lago de fogo, diz a Bíblia, que lá o bicho não morre e o fogo não se apaga. E são atormentados, o apóstolo João fala, dia e noite, na nossa linguagem, porque eu acredito que tanto como o céu não tem dia e noite, a eternidade sem Deus também não tem dia e noite. É só para mostrar que é constantemente. Então, eu acredito que o fato de ser aniquilado, se o aniquilacionismo existisse, era menos doloroso do que queimar eternamente em um lago de fogo. Então, essa teologia que a alma desaparece junto com o corpo é uma teologia falida. Apesar de ter muitos pensamentos de alguns teólogos até renomados e bons, mas eu não sei por qual razão eles entraram para essa filosofia de Aristóteles e misturaram com teologia e aplicam em muitas igrejas hoje. Então, existe esse tipo de pensamento. Isso não sustenta a Bíblia, irmãos. Isso aqui é um pensamento filosófico. A Bíblia não sustenta um pensamento desse aqui. Aí, mais embaixo, ele mostra aqui Platão. Ele mostra o período aí que ele viveu, fala que a teoria platônica, mais conhecida como idealismo platônico, defendia a existência de dois mundos, o mundo do sentido e o mundo dos ideais. É daqui que surgiu o pensamento gnóstico. O pensamento gnóstico foi, como eu já falei, uma mistura de teologia do Velho Testamento com a filosofia de Platão. Com esse pensamento, Platão acreditava o seguinte, por exemplo, esse marcador aqui, ele é tipo assim, nesse mundo aqui, ele é do mundo dos sentidos. Você pode pegar e você ver, mas existe no mundo dos ideais um marcador mais perfeito. Esse é só um exemplo. Então, no caso dele, o ser humano é assim, aqui seria no mundo do sentido, mas no mundo ideal, você é mais perfeito. E por isso eles negavam, eles não aceitavam o corpo humano como algo bom. O pensamento dos gnósticos é que o corpo não é bom, simplesmente a alma é boa. Por isso eles negavam, e João até escreve isso por várias vezes, eles negavam a existência de um corpo em Cristo, que Cristo não tinha um corpo, que Cristo ele era só uma alma, ou um espírito, que para eles alma e espírito é a mesma coisa, e que tampouco Jesus não tinha um corpo, porque Jesus, se ele morreu e ressuscitou sem corpo, esse pensamento desse, se o corpo não presta, por que Deus ia ressuscitar um corpo para Jesus Cristo? A segunda coisa é que Jesus, aí alguns pensamentos platônicos falam que Jesus ele tinha um corpo até o batismo. Depois que ele batizou, ele deixou de ter um corpo. E até o batismo, ele era Jesus. Depois do batismo, ele passou a ser Cristo. Então, são pensamentos que não sustentam pela Bíblia. E João escreve muito claro que todo aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é espírito do anticristo. Porque João estava combatendo o pensamento gnóstico dessa época que surgiu desse pensamento dualista, desses mundos de sentido e mundo ideal, que eles não acreditavam, e por isso eles negavam a ressurreição. Você vê Paulo debatendo isso, que era um pensamento tanto gnóstico como um pensamento dos saduceus. Lá no capítulo 15 de Romanos, Paulo 15 de 1 Coríntios, Paulo ele rebate esse pensamento que existia na época. Aí estava começando a nascer o gnosticismo, e já na carta de Paulo aos Colossenses, os irmãos observar, se os irmãos fizerem um estudo minucioso da carta aos Colossenses, os irmãos vão ver que Paulo está debatendo o gnosticismo novamente, que ele já estava ganhando força, e o pensamento gnóstico era que os anjos eles eram superiores, eram chamados rudimentos do mundo, que mereciam culto. Por isso que lá ele fala que nós não devemos nos prender a essas coisas e tampouco prestar culto a anjos e presos a rudimentos do mundo. Então, os rudimentos do mundo, segundo o que foi encontrado numa biblioteca nos anos de 1950
é no Egito, uma biblioteca gnóstica, Rudimentos do Mundo está falando de anjos. E no pensamento gnóstico, os anjos eram superiores, eram perfeitos, mereciam cultos. Tudo porque os anjos são espírito, isso biblicamente está certo. E, porém, biblicamente, eles não merecem adoração. É só nós vimos em Apocalipse que nós vamos ver que João se dobrou diante de um anjo e o anjo mandou ele levantar, porque ele era conservo de João. Conservo é quem está ao lado do servo. Estamos aqui para te servir. Isso seria a fala do anjo para João. João, fica de pé, porque nós estamos aqui para te servir. Então, o pensamento dualista, o pensamento gnóstico, ele apresentava isso, que Cristo não tinha um corpo e que a ressurreição ela não existe, porque se o corpo é mau, por que existir ressurreição? E outra coisa que surgiu do pensamento gnóstico foi o pensamento de celibatário que surgiu, infelizmente, irmão, na Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, se os irmãos observarem a doutrina da Igreja Católica, eles nunca conseguiram separar do gnosticismo. Eles têm boa parte da doutrina católica baseada no gnosticismo e, como a nossa irmã Lúcia Mico sempre costuma dizer, baseado em algumas tradições judaicas. Então, eles abraçaram isso e pregam isso até hoje. A questão do celibato surgiu através do gnosticismo. Paz dos irmãos, mas é verdade. Se o meu corpo não presta, imagine ele unindo com outro corpo. Então, eles passaram um período até achando nojento aquilo que Deus criou e cercou pelo casamento, que é a relação sexual. Chegou um período que eles estavam achando que era nojo um homem e uma mulher se relacionar. E os irmãos podem observar isso também, o apóstolo Paulo escreve a respeito disso no capítulo 7 da sua primeira carta aos Coríntios, que, inclusive, ele estava debatendo isso. Os irmãos observar ali algumas respostas, e você pode tentar imaginar qual era o tipo de pergunta. Porque o versículo 1 fala que eles enviaram uma carta para o apóstolo Paulo. Nós não sabemos o que estava escrito nessa carta, mas pelas respostas você pode tentar identificar o que eles falaram. E uma das coisas que eles falaram é que eles não poderiam, que se eles poderiam largar as suas mulheres ou viver solteiro. Aí o apóstolo Paulo vai e fala ali, que aos solteiros e aos viúvos, ele ainda diz que seria bom que eles vivessem só, porque eles estavam achando que para fazer a obra missionária ou fazer a obra de Deus, teria que separar da mulher ou viver solteiro. O apóstolo Paulo explica que o celibato é um dom de Deus. Quem não tem o dom de celibatário, irmão, não adianta querer ficar sozinho, que ele vai viver uma vida de pecado. Agora, uma pessoa que tem o dom de celibatário, ele vai viver. Ele consegue viver, poderíamos dizer, como aqui só tem adulto, talvez ele é uma pessoa assexuada, ele não tem interesse por essas coisas e consegue viver sozinho. Agora, quem não tem o dom, não é como Jesus falou, que tem eunucos que foi feito pelos homens, tem eunucos que nasceram assim. Então, está dizendo de pessoas que são assexuadas. Então, não é que é proibido, só que o apóstolo Paulo estava dizendo que quem tem o dom, que vive, aquele que é solteiro, cuide das coisas de Deus. O que é casado, cuide das coisas de casa, que não tem que largar a mulher para ir fazer obra. Nem tampouco a mulher tem que largar o marido para fazer a obra de Deus. Que eles possam fazer a obra de Deus, mesmo se o marido não for crente e ela for, ela pode fazer a obra de Deus com o marido sem ser crente. Da mesma forma, o marido pode fazer a obra de Deus sem a mulher ser crente, contando que ele não deixe os afazeres de casa e o seu cuidado com o lar pendente por suposta obra de Deus. E o apóstolo Paulo ensina que o sexo é dívida. Como nós falamos uma vez, estávamos estudando sobre os livros poéticos, quando entramos no livro de Cantares, nós deixamos isso claro, o sexo é dívida. Está lá no capítulo 7, versículo 2, 3 e 4 da sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Então, ou seja, ele estava querendo dizer que não há esse tipo de pensamento dualista ou pensamento gnóstico de que dois corpos não podem se unir, que o corpo é mau em si. Nós ensinamos na aula passada que o corpo é algo que Deus nos deu para que nós cuidássemos dele, porque ele vai ressuscitar. E se ele vai ressuscitar, nós temos que cuidar. Então, o corpo não é mau. Ele não é mau em si. É como eu falei, o que faz o homem pecar é a alma que ele tem. O corpo é só o veículo que faz executar o pecado, porque ele é o que está transparecendo aquilo que é externo. Então, isso é que faz pecar.
Então, se a alma fosse completamente boa, como o pensamento de Platão, nós não pecávamos. Porque é a alma que tem sentimento, é a alma que tem desejo, e é a alma que tem intelecto. Então, ela não é perfeita como era o pensamento gnóstico, e tampouco como o pensamento de Platão. Então, esse tipo de pensamento fez com que o pensamento dele, o mundo das ideias e o mundo do sentido, que é que dava forma ao conhecimento de Platão, que fazia com que as pessoas entendessem que há um mundo de sentido e há um mundo daquilo que é ideal. As coisas não vão ser perfeitas aqui, mas há um mundo que ela é perfeita. Como eu falei, por exemplo, esse marcador, ele não é perfeito nesse mundo, que é o mundo do sentido, onde você pode pegar, mas no mundo dos ideais ele é perfeito. Isso ele estava querendo dizer, fazendo a mesma coisa com o ser humano, que no mundo das ideias você é perfeito, mas como no mundo do sentido que você está aqui por ter um corpo, você não é perfeito. Os irmãos estão compreendendo? O raciocínio da filosofia é um pouco meio complicado, mas esse era o pensamento de Platão. Aí ele coloca mais. Segundo Platão, só se pode obter um conhecimento seguro daquilo que se reconhece como razão, ou seja, aquilo que está visível, aquilo que você pode palpar. Por isso ele fala que havia o mundo do sentido. E isso, irmãos, é o que é a filosofia de hoje. A filosofia do moderna, a filosofia de hoje, é assim que eles pensam. Possivelmente você já ouviu várias vezes as pessoas tentar negar a existência de Deus ou de coisas miraculosas da parte de Deus pelo fato de não pegar e não ver. Esse tipo de coisa para eles é o que dá sentido à vida, ou o conhecimento é só daquilo que pode se tocar, daquilo que você pode palpar. E para nós, é claro que vai além disso. Nós não vivemos nesse tipo de pensamento, mas esse era o pensamento de Platão. Ele fala, referindo-se ao homem, Platão concluía ser este um ser dual que possuía um corpo e uma alma. Isso está cá embaixo, irmão, cá no terceiro parágrafo. O corpo está ligado ao mundo do sentido, como eu já disse, e teoria-se enquanto que a alma é imortal e pertence ao mundo das ideias. Como eu já falei, ele faz a separação de que o corpo ele é inferior à alma e que o corpo, ele, como eu já falei no pensamento, para nada prestava, e que a alma é que vivia no mundo das ideias, ou seja, a alma era perfeita enquanto o corpo não era. Ele já mostra aqui no questão de Aristóteles, que também viveu no período do século IV a.C., e ele fala que Aristóteles é hoje considerado o verdadeiro pai da psicologia, por causa de sua doutrina uniforme da alma. Ele fala que ele defende que todas as nossas ideias e pensamento entram em nossa consciência através do que vemos e ouvimos. Já o desenvolvimento do pensamento de Aristóteles já faz mais sentido, se você observar hoje, que realmente o nosso corpo coopera para que a nossa alma execute determinadas coisas e também o nosso espírito. O pensamento desse aqui é somente dualístico, Coisa com ordem e decência. Onde é que está a decência do livro? Só alma e corpo, e que é o pensamento dos filósofos da época e de alguns psicólogos, que eles não preocupam em tratar, como nós falamos, a respeito do espírito, e sim somente da alma. Alguns nem acreditam no espírito. Então, no pensamento dele, ele defende que as nossas ideias... Sim? Só um acento aqui que eu quero falar. Dentro de alguns conceitos judaicos, ele chama que podemos dizer que os 5 sentidos é o portal da alma, entendeu? Porque aquilo que vimos, ouvimos, cheiramos e sentimos, né, que entra na nossa alma. Então, ele chama isso do portal da alma. E tem sentido, claro que tem sentido, porque, de repente, aquilo que nós vimos, que entra dentro de nós, nosso homem interior, né, vai produzir o pecado. Vai produzir o pecado porque, por exemplo, se a Bíblia dá um exemplo seguinte, se um homem olhar para uma mulher, olhar, né, com desejo, ele já praticou o
pecado. Então, quer dizer, realmente, os olhos é o portal da alma, o ouvir é o portal da alma, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, né? Aquilo que você pega, realmente pode contaminar o seu homem interior, leva ao pecado. Sim, Portal da o pensamento desse é correto. E é claro, a teologia deles é correta nessa parte. Isso é uma das coisas que eu particularmente creio. Como eu disse, a nossa alma é o que dirige o nosso corpo. E as coisas, e claro, se ela nós não formos subjugados pelo nosso espírito, fazendo o contraste com o apóstolo Paulo falando, aí espírito e não cumprireis os desejos da carne. Desejo da carne, como eu falei na aula passada, está relacionado à nossa depravação total, que é dirigido pela alma. E, nesse sentido, é claro, o que nós vemos, ouvimos, de acordo com o pensamento de Aristóteles, que seria, no caso da filosofia, que é assim que eles não preocupavam tanto com o paladar e com o olfato, e tampouco com o tato, mas sim só com o que vemos e ouvimos, que dentro dessa filosofia como da teologia judaica, o próprio Jesus ensinou que os olhos é o quê? É a candeia do corpo. E ele vai e fala que se todos os seus olhos for luz, todo o seu corpo será luz. E nós observamos, como a irmã falou, que muitas coisas do que nós ouvimos também é o que pode prejudicar a nossa caminhada, ou a vida de muitas pessoas. Eu estou falando aqui como cristão, mas até pessoas não cristãs, dependendo do que ele ouve, dificulta muito a vida dele. E tudo isso é de acordo com o pensamento de Aristóteles, eu acredito que é um pensamento correto. E por isso que o escritor até mostra que ele é considerado o pai da psicologia, por isso ele soube explicar melhor, ele apresentou melhor como que as coisas chegam até a alma, como que as pessoas começam a ter os seus sentimentos aflorados, ou algumas dificuldades da questão de sentimento da psicologia, pelo aquilo que ele vê e pelo aquilo que ele ouve. Então, ele fala que esse tipo de coisa é que entra na vida do ser humano. Na próxima página, na página 23, ele apresenta aqui como que a psicologia se desenvolveu na Idade Média. Aí fala aqui, no Império Romano, consolida a expansão do cristianismo e o conhecimento psicológico vincula-se à religião, à Igreja Católica. Qualquer outra produção sobre o saber psicológico é considerado profano e seus criadores, os seguidores, ficam submetidos à repreensão da Igreja, ou seja, a Inquisição inicial católica e depois também protestante. O que o escritor quer mostrar aqui, irmãos, é claro, aqui para mim ficou um pouco vago o que seria essa Igreja Católica, porque eu não sei se os irmãos sabem, na história do cristianismo há um espaço de Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica, ela sempre foi a Igreja de Cristo, realmente, porque não existia uma placa de igreja como nós temos hoje. Quando nós falamos igreja primitiva, é a igreja dos primórdios do tempo. Igreja de Antioquia não é que era a igreja pentecostal de Antioquia ou igreja Assembleia de Deus de Antioquia, não. Era a igreja da cidade de Antioquia, da Síria, ou da cidade de Antioquia da Pisídia, que era outro lugar que não era a igreja que enviava missionário. A igreja de Jerusalém, estava localizada em Jerusalém, e assim por diante. Então, as igrejas não tinham placa. Era a igreja de Cristo, que foi fundamentada em cima do nome de Cristo, que seguiu os ensinamentos dos apóstolos. Com o passar do tempo, essa igreja chamada católica, que a palavra católica é uma palavra em latim que quer dizer universal, não tem a ver com realmente um título, quer dizer universal. Então, a igreja era católica até por meados do fim do século IV. Ela era católica porque ela seguia os ensinamentos deixados por Cristo e através dos apóstolos, pelos pais da igreja. A preocupação, é claro que hoje a Igreja Católica Apostólica Romana, ela utilizou e tomou posse do nome dos pais da igreja como se eles fizessem parte da Igreja Católica, como Agostinho de Hipona, Jerônimo, Ambrósio, e até Pelágio eles pegaram para eles. Pelágio era o único herege dos 4 grandes teólogos que existiram na história da igreja.
E nesse pensamento, a Igreja Católica usufruiu dos primórdios da Igreja para querer falar que eles eram católicos desde a morte e ressurreição de Cristo. Mas, historicamente, irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana ela só veio existir no século V. Até século IV, a Igreja seguiu os ensinamentos realmente dos apóstolos e de Cristo. Os irmãos vão sempre observar, se você estudar a história dos pais da Igreja, você vai ver que os pais da Igreja é dividido em pais apostólicos, que são os discípulos dos apóstolos, principalmente do apóstolo João, e os pais apologistas, aqueles que defenderam a respeito da deidade de Cristo, da ressurreição de Cristo, da humanidade de Cristo e outras doutrinas a respeito de Deus, e defenderam esse tipo de doutrina. Então, os pais apologistas, eles preocupavam em defender a fé cristã. E a Igreja Católica tomou posse desses pais da Igreja, eram chamados de pais, pelo fato deles cuidar de todo o conteúdo teológico que nós temos hoje. Então, essa foi a preocupação desses pais da Igreja. Então, a Igreja Católica tomou conta da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eu não sei aqui se o pensamento do escritor ele está querendo falar. Parece que sim, pelo fato dele escrever Inquisição, porque só veio existir Inquisição na Igreja Católica, Apostólica Romana. Então, ele fala aqui que o pensamento do cristianismo e o conhecimento psicológico era vinculado à religião, que era a Igreja Católica. Qualquer outra produção sobre o saber psicológico era considerado profano. Isso realmente, irmãos, desse período da Igreja Católica, qualquer tipo, na verdade, de outros ensinamentos, outros pensamentos de avanço da ciência, era considerado herético. Eu acredito que os irmãos já ouviram falar de várias histórias, até mesmo de queimar supostas bruxas e outras mulheres, porque naquela época eles tinham um desprezo por qualquer desenvolvimento que a mulher dava na sociedade. Isso você pode estudar a história, que você vai ver isso. E, principalmente, as mulheres se destacaram muito na área da ciência nesse período chamado de trevas da Igreja Católica, e eles consideravam tudo isso heresia, e chamavam as mulheres de bruxa, as mulheres que eram da ciência. Por exemplo, a mulher que estudava sobre os astros, eles chamavam essas mulheres de bruxa, e matavam, perseguiam e matavam. Os irmãos podem estudar a história da Igreja Católica, que para eles foi de onde surgiu as inquisições. É claro que a única inquisição que foi grande covardia mesmo, que eles não tinham por que justificar, que é claro que nenhuma delas tem justificação de matar mulheres por ser da ciência, mas foi a Inquisição acontecida na Espanha, onde eles mataram muitos judeus simplesmente para possar dos bens dos judeus. E as perseguições que tiveram com muitos outros. Infelizmente, irmão, quando se chega até no período, como o pastor coloca aqui, da Reforma Protestante, nós vemos também algumas deficiências nos nossos grandes reformadores, como Lutero, Calvino. As pessoas não estudam sobre isso, mas houve algumas deficiências em Zwinglio, que, para quem não sabe, Zwinglio morreu com uma foice na mão, eu costumo apelidar ele de ativista cristão, lutando nas praças com o povo da Igreja Católica por causa das perseguições. Lutero, que teve que esconder. Infelizmente, João Calvino, que para mim foi um dos mais marcantes reformador, ele entregou, sumiu agora o sobrenome dessa pessoa, chamado Carlos, e o sobrenome me fugiu agora. Ele entregou ele para ser queimado para as autoridades, porque ele tinha um pensamento contrário ao pensamento da reforma daquela época, que era o pensamento da salvação pela predestinação. Essa pessoa morreu queimada. Alguns calvinistas escondem isso, mas para quem estuda a história da igreja sabe que isso é verdade. Então, houve algumas perseguições também dos próprios protestantes. Alguém aqui já falou do Sínodo de Dort? Alguém já ouviu falar dessa frase? Sínodo de Dort? Ou Cânones de Dort? Alguém já ouviu falar? Nunca, não? Ninguém nunca ouviu falar disso? Os Cânones de Dort foi lei criada na Holanda para poder proibir qualquer tipo de ensinamento que não fosse um ensinamento calvinista, a ponto de que a polícia perseguia qualquer tipo de ensinamento.
Então, moça, é muito complicado quando, na Idade Média, o tipo de ensinamento que não fosse de acordo com os ensinamentos católicos da época era chamado de profanação. Vão profanar é um nome muito pesado, utilizado para qualquer outro tipo de coisa que não é profanação. E, infelizmente, como eu costumo dizer, o cristianismo teve também as suas mazelas, mesmo com a apostasia do cristianismo do primeiro século, e com a reforma teve também as suas mazelas, como a própria história da Assembleia de Deus também teve as suas histórias que não é louvável e não acrescenta nada de edificante, que foram muitas coisas ruins. Para quem estuda a história de Emílio Conde, vai estudar as coisas boas da Assembleia de Deus, como de outras igrejas também, como os anabatistas, os batistas, os presbiterianos, a igreja anglicana, mas eu estou falando aqui na questão da Assembleia de Deus, porque o livro do Emílio Conde não conta toda a história verdadeira do que se passou com o Daniel Berg na vinga. Então, nós vemos essas E inquisições nem com a esposa dele, né? tampouco com a Frida Wringre, que Eita. foi internada num sanatório. E muito perseguida, né? Muito. Ela foi a primeira mulher a escrever um artigo no que nós temos hoje como Mensageiro da Paz, que na época não era esse nome, e ela foi proibida depois, infelizmente, por um homem de escrever, porque mulher não poderia ter voz ativa na igreja. Irmão, pasme, dentro da Assembleia de Deus, isso é vergonhoso. Mas vamos mudar o assunto, Eu porque acho eles não podemos machistas entrar até na história da hoje. igreja. Aqui alguém colocou o filme O Nome da Rosa, mostra toda a história da Igreja Católica, e a luta da Reforma Protestante, isso é verdade. Então, irmãos, infelizmente, é claro, todas as igrejas, eu costumo dizer isso porque nós temos a capacidade de falar, principalmente da Igreja Católica, devido ao seu desvio doutrinário ser muito grande, e ela, claro, ela foi a que teve o maior número de perseguições, que, para quem não sabe, o Papa João Paulo II, o Carol Wojtyla, ele chegou a pedir perdão, principalmente para as igrejas Assembleia de Deus e para todo o cristianismo, pela perseguição que a Igreja Católica teve contra os protestantes. Mas isso, infelizmente, irmãos, marca tanta história da Igreja Católica, que é fácil de falar, mas a nossa, de cristãos protestantes, que às vezes fica escondido debaixo do tapete e muitas pessoas não querem falar. Mas eu falo, irmãos, como eu costumo dizer, eu tenho coragem, eu falo, então eu não estou nem aí. E eu gosto de falar da Assembleia de Deus, demais eu nem me preocupo falar. Então, nós vemos aqui, irmãos, também que ele mostra aqui que dois teólogos católicos da época, como eu falei, eles usufruem de Agostinho de Hipona, que ele não era católico apostólico romano, que Agostinho de Hipona, se você observar, ele vive no século IV. Então, Teodósio, que foi o primeiro suposto papa que reconheceu o cristianismo como religião oficial do império, já é no século, mais para o meio do século V, e Agostinho de Hipona já havia até falecido. Porém, uma coisa um dos teólogos mais marcantes, irmãos, que usufruiu bastante tanto da filosofia na época, foi esse teólogo chamado Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho. Talvez o Agostinho de Hipona não é do conhecimento dos irmãos, mas Santo Agostinho, sim. Todo mundo já ouviu falar de Santo Agostinho. Ele foi um dos proeminentes teólogos dos pais da igreja, ou da católica dos primeiros séculos, da igreja primitiva, que debateu muitas heresias e, claro, teve um bom conceito teológico a respeito da alma. O que dá a entender que Agostinho de Hipona também era dicotomo. Ele talvez, não pelos seus escritos, não dá para saber se ele cria na tricotomia, mas eu acredito que não, porque Martinho Lutero era discípulo número 1 de Agostinho de Hipona, também João Calvino, e eles eram dicotomos e não acreditavam no espírito, alma e corpo. Então, dessa mesma forma, Agostinho de Hipona foi quem desenvolveu, se você, por exemplo, ele mostra aqui um livro chamado As Confissões de Agostinho de Hipona, eu não sei se alguns irmãos já ouviram falar. Esse livro mostra muitas coisas da vida de Agostinho de Hipona, principalmente a vida que ele vivia antes. É um livro extraordinário, eu tenho esse livro aqui em casa, é a vida que ele vivia antes de aceitar a Cristo, que Agostinho de Hipona também chegou a ser gnóstico,
e talvez a dificuldade que ele tinha de entender a alma com os pensamentos filosóficos de Platão. Quando ele virou um cristão e começou a estudar a Bíblia, ele teve mais facilidade de aprender. E nas suas confissões, irmãos, ele fala de maneira magnífica a respeito do que é a nossa alma. Então, o muito que ele tinha um pensamento da dicotomia, mas ele soube expressar dentro de um conteúdo teológico o que é a alma. E outro proeminente teólogo da Igreja, esse realmente era da Igreja Católica, ele foi um dos grandes teólogos, que foi Tomás de Aquino, um grande teólogo da Igreja Católica, que tem muitos escritos bons. Não dá para identificar, porque no período em que ele viveu foi o período de trevas da Igreja Católica, onde muitas pessoas, principalmente os leigos, não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia não estava escrita na língua do povo. Isso só veio acontecer, como eu já falei, com a reforma e a iniciativa de Martinho Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão. Mas Tomás de Aquino, irmãos, muitos pastores reformados têm muita admiração por ele, e realmente os escritos de Tomás de Aquino são escritos magníficos. Ele tem um compêndio teológico de 5 volumes dessa grossura, e é muito bom o seu compêndio teológico. Ele não pende para a questão de igreja, ele simplesmente preocupou em apresentar uma teologia a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito do Espírito Santo, da igreja, a ordem da igreja. E, claro, ele não deixou de usufruir muito da filosofia. E o único defeito que o Tomás de Aquino sempre teve, para mim, foi em ele querer basear sua teologia numa teologia chamada escolástica. Alguém já ouviu falar desse nome, escolástico? Vem de escola. A teologia escolástica, irmãos, é uma teologia que tem por defeito, para mim é defeito, dar resposta para tudo. Talvez pelo seu pensamento filosófico da teologia de Platão, na teoria de Platão, e com seus pensamentos de querer interpretar tudo a respeito da alma, Tomás de Aquino tinha o defeito de querer dar resposta para tudo. E essa teologia escolástica, ela tem ganhado novamente força nos dias de hoje. Que, como eu já falei, irmãos, pastor é pastor, teólogo é teólogo, não tem como você dar resposta para tudo. E sabe por que existe heresia? Porque, às vezes, nós queremos dar resposta para tudo. E quando nós caímos esse afago de querer responder todas as questões de membros de igreja, ou de um irmão que nos admira, por você, às vezes, ser um professor de escola bíblica, você ser um dirigente dos jovens, tá estudando teologia, então eles começam a te ver diferente. Se você dá uma boa escola bíblica, as pessoas elas confiam na gente, isso é bom. Porém, nós temos que ser verdadeiros. Eu não tenho resposta para isso. Eu vou pesquisar mais e vou tentar trazer para você uma resposta. E, às vezes, nós queremos responder. Por exemplo, queremos dar solução para tudo, achando que tudo vai se responder com facilidade, irmão. E tem coisas que não é assim. E, principalmente no campo teológico, irmãos, nós fugimos de uma teologia bíblica para trazer resposta com pensamentos de filosofia, nós vamos nos tornar heréticos. Assim como aconteceu com o próprio Tomás de Aquino. Ele tem um compêndio extraordinário de teologia, mas com o fim do seu ministério, baseado na teologia escolástica, ele acabou trazendo respostas que não devia para muitos questionamentos do povo naquela época, do povo leigo, que infelizmente predomina até hoje na Igreja Católica. Se os irmãos observar, qualquer padre que cita Tomás de Aquino, poucos padres citam uma boa teologia dele, eles citam simplesmente frases filosóficas de Tomás de Aquino, que ele fez muito bom uso da filosofia na época. E aqui o pastor mostra que ele ocupou com o problema fundamental da natureza da alma e sua relação com o corpo. Essa parte da teologia de Tomás de Aquino é uma parte boa. Ele deixou bem claro que a alma sendo a sede de todos os sentimentos e o corpo sendo a matéria que a alma e o espírito, melhor, no caso, a alma, que ele era dicotômico, que para ele alma e espírito era a mesma coisa, eram sinônimo. Para ele, a alma ela dependia desse corpo para se locomover e para conseguir ter, como o próprio filósofo falou,
que ter acesso ao mundo do sentido, a alma sendo dada do mundo ideal, ela tinha acesso ao mundo do sentido através do corpo. Então, o pensamento dele estava errado de forma alguma. A filosofia dele estava boa, a sua teologia boa, porém, como eu já falei, o único defeito dele para mim foi acreditar que ele podia dar resposta para tudo quando nós não temos resposta para tudo. Irmãos, aprende uma coisa. Você fazer teologia não te torna uma pessoa que tem resposta para tudo. Você pode ler todas as espécies de livro, você pode ler a Bíblia várias vezes, talvez até mais do que George Miller, que leu a Bíblia só de joelhos 50 vezes. Segundo o próprio escrito dele, ele leu a Bíblia toda 200 vezes. Então, eu acredito que ele também não tinha resposta para tudo, porque ele sempre buscava a resposta de Deus. Existe coisas, irmãos, que nós vamos conseguir através simplesmente de uma intervenção divina, de alguma pergunta que alguém te fizer. Existe pergunta teológica que nós vamos conseguir responder, e tem outras que não. E tem outras que nós vamos ter que pedir um tempo para poder pesquisar. E não quer dizer que vamos trazer uma resposta. Não é feio você falar para alguém, eu não sei. Eu vou pesquisar, vou tentar te responder. O feio é responder errado e colocar na cabeça da pessoa aquele erro, porque a partir do momento que ele acredita em você, o que você falar, ele vai acreditar. Os irmãos entendam isso. O que você fala tem peso na vida de uma pessoa que te admira. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Falar aquilo que não é, principalmente nas questões teológicas, filosóficas e como nós estamos estudando, nessa questão da alma. Aqui da Idade Moderna, irmãos, que já é o período da Reforma Protestante, nós vamos ver que, assim, aqui a única pessoa que o pastor colocou aqui que eu vou falar é a respeito de Filipe de Melanchthon, que era um amigo de Martinho Lutero, que ajudou na Reforma Protestante. Ele é considerado também como reformador, foi quem fez um suposto sequestro com Martinho Lutero quando ele estava pregando em uma catedral na Alemanha. Após sair do culto, não era missa, já era culto, eles o sequestraram e levaram para um castelo, que é onde todo mundo talvez já ouviu falar da história, onde ele compôs aquele hino Castelo Forte. Ali ele traduziu o Novo Testamento todo do grego para o latim, do grego para o alemão, com 2 meses, e depois me faltou o tempo aqui, mas foi com pouco tempo ele traduziu todo o Velho Testamento também para o alemão. E como a imprensa tinha surgido naqueles dias, ele teve muita facilidade de fazer 2.000 cópias da Bíblia e espalhar por boa parte da Alemanha naquela época, que eram a parte da saxônica. Então, ele conseguiu espalhar Bíblia em todas aquelas vilas. E esse amigo dele, Felipe de Melanchthon, ele contribuiu bastante. Aí o pastor coloca aqui que ele era recorredor à filosofia de Aristóteles, e ele usou pela primeira vez a palavra psicologia. Segundo ele, quem usou foi o próprio Filipe de Melanchthon, e ele estudou os processos psíquicos sobre o aspecto científico. Então, o pensamento dele foi abordar o que nós poderíamos chamar hoje da psicologia moderna, e que não tem a ver, a psicologia que é tratada lá fora no mundo, que não tem a ver com a psicologia pastoral, o que seria uma pessoa ter o seu escritório de psicologia e tratar todas as pessoas com seus problemas. Então, de acordo com o pensamento do pastor, o escrito dele, ele foi o primeiro a utilizar esse nome da psicologia. As demais coisas, irmãos, são simplesmente complemento da leitura. Eu acredito que os irmãos estão lendo a apostila em casa, pelo menos deveriam, os irmãos estão estudando teologia, deveria ler toda a apostila. Cá na página 25, o pastor escreve a respeito da psicologia no século XIX. A psicologia no século XIX, ele mostra que no século XIX surgiram as escolas de psicologia, que nortearam todos os estudos das principais correntes de psicologia defendida na atualidade. Aqui foi o período que as escolas se organizou para que pudesse trazer de maneira sistemática
os princípios da psicologia e para tratar, talvez nós podemos dizer, tratar da alma do ser humano da maneira secular. Então, ali começou a surgir as escolas. E na página 26, ele mostra aqui sobre as principais escolas. Ele fala da escola behaviorismo, que seria essa escola. Cada segundo parágrafo ele fala que ela tem a premissa básica, que era todo o comportamento é aprendido, que é decorrente da relação entre estímulo que o indivíduo recebe no meio social. Nós falamos isso na aula passada, a irmã até manifestou, mostrando que realmente a sociedade, sim, como nós falamos, ela causa, sim, efeitos. Nós até falamos que nós não podemos culpar, podemos tirar e isentar a nossa culpa e culpar toda a sociedade. Tem muitas coisas que depois nós vamos ver mais à frente um outro pensamento de outra escola da psicologia que ensina até contrário. Ele mostra aqui que, como nós falamos na aula passada, que são reflexos daquilo que a pessoa vê na sociedade, no meio que ele vive, em algumas comunidades onde as pessoas mais sofrem a respeito disso, o que nós chamamos no Brasil de favela, seja em qualquer parte de qualquer estado, sempre tem essas comunidades. Muitas pessoas crescem ali em meio à violência, drogas e outras coisas, em meio a tipos de religiões que não louvam a Deus. Então, esse tipo de coisa vai fazendo parte da vida da pessoa, e esse pensamento aqui mostra isso, que é decorrente das relações com quem ele convive. Então, isso norteia muito o caráter da pessoa. Mais daqui para frente, ele mostra que a psicologia de Gestalt. Ele fala que é uma das tendências teóricas mais consistentes da psicologia. Ou seja, esse pensamento da psicologia ele é mais consistente do que o outro que nós vemos. Ele fala que a teoria de Gestalt questiona dos princípios básicos da behaviorismo, sobre a relação da causa e efeito ou estímulo, ou seja, como nós falamos, que é onde a pessoa vive. Ele fala, a resposta é, segundo Gestalt, nem todas as pessoas respondem de igual modo ao estímulo recebido. Isso é uma realidade, irmão. Como defende esse nome complicado. Entre os estímulos que o meio fornece e a resposta que o indivíduo dá, existe o processo da percepção. É a maneira como percebemos um estímulo que desencadeará o nosso comportamento. Bom, nós realmente somos dotados de percepção. É claro que na psicologia, como eu falei, eles não estudam a respeito do espírito, mas o nosso espírito ele tem percepção. Nós percebemos, mas no pensamento da filosofia, espírito e alma é uma coisa só, espírito barra alma. Então, nós temos percepção. Nós conseguimos, através do espírito, identificar o que é certo e o que é errado. Porém, no que ele coloca aqui é isso, que nem todas as coisas que ocorrem à nossa volta pode fazer, vai definir o que nós somos. Ele fala que isso vai debatendo ao outro pensamento da outra escola, porque no pensamento deles nós refletimos aquilo que nós aprendemos. Porém, nesse pensamento aqui de Gestalt, você tem direito de escolher, você vai ver tudo aquilo e você vai optar se quer ou não seguir aquele pensamento, ou aquilo que ocorre no meio daquela comunidade, no meio daquele povo, até mesmo dentro de uma casa, dentro de uma família. Então, nós temos essa capacidade. Ele fala, um exemplo dado por essa teoria é o conhecido desenho. Eu não sei se os irmãos observaram esse desenho que está embaixo, tem 2 desenhos, e se os irmãos não leram, talvez os irmãos observaram, e à primeira vista, talvez você viu algo e não viu outro. Eu, particularmente, quando eu olhei, o segundo desenho eu consegui ver as 2 coisas que está. Mas no primeiro desenho eu vi uma taça. Eu não sei se os irmãos observaram. Eu só vi a taça. Depois que eu fui ver que tinha 2 rostos. Mas eu só vi uma taça. No primeiro olhado, eu vi uma taça. E no segundo, eu realmente consegui ver as 2 coisas que está no segundo desenho.
Eu não sei se os irmãos também tiveram a percepção de ver isso. Mas tem pessoas, irmãos, que eles podem olhar várias vezes para o desenho que eles não vão conseguir perceber as duas coisas que estão no desenho. Eu não sei se os irmãos já viram, costuma sempre no Facebook ou no Instagram aparecer esse tipo de coisa, desenho que tem duas coisas, às vezes são dois desenhos em um, e as pessoas viram, principalmente como animal, eles viram de um lado para o outro e tem dois animais. Então, aqui no caso, é que tem pessoas, o que ele quer apresentar é isso, que são formas diferentes de perceber as coisas, nessa questão dessas duas escolas de psicologia. Que tem pessoas que, a verdade é, irmãos, eles são mais fracos e eles dependem disso. E tem outros que não, tem outros que conseguem observar e prestar atenção no que ele está vendo à sua volta e optar se ele quer seguir aquele caminho ou não. Não estão compreendendo? Tem pessoas que têm essa dificuldade. Tem pessoas que o primeiro que aparece na frente dele é o primeiro caminho que ele segue. Ele não está preocupando com onde aquilo vai levar. Infelizmente, existe esse tipo de coisa. Existem as influências, como foi falado na aula passada, o nosso irmão apresentou isso muito bem, que realmente as influências... Existem pessoas, irmãos, que parece aquele desenho que existia, que de um anjo de um lado e um demoninho do outro, falando no ouvido da pessoa. Existem pessoas que ele tem prazer em desvirtuar pessoas para praticar coisas erradas. Mas existem pessoas que conseguem rejeitar isso. Então, aqui nós vemos no segundo desenho, o escritor coloca aqui que aqui tem duas faces, aqui, que tem a face de uma mulher já mais idosa, ele até apresenta na página de número 28, 29, que essa mulher pode variar até 70 anos, e tem também aqui uma jovem de 25 anos, eu não sei se os irmãos conseguem ver, é claro que a face da senhora está mais fácil de ver, pelo menos eu, na verdade, eu consegui ver a da jovem primeiro, e depois que eu li, eu estou assim, mas cadê a face dessa senhora que ele está falando? E depois que eu vi, realmente, a face da senhora não sei se poderia dizer, dos 70 anos, está aqui. Mas, o incrível que pareça, agora eu consigo ver a face da senhora com mais facilidade, bem mais rápido, na verdade, do que a da jovem. Mas, a primeira instância, eu vi a da jovem primeiro. Então, essa questão que ele quis ilustrar isso, que tem coisas, isso depende de pessoas. Tem pessoas, irmãos, que ele tem nele mesmo essa capacidade de percepção e ele tem, às vezes, instrução dentro de um lar. Isso eu não estou falando de lar cristão, que existe lares de não cristão que, às vezes, dá instrução melhor do que muitos lares de cristão, principalmente em relação a caráter. Às vezes, dá melhor. E essa pessoa que foi formada um bom caráter dentro da casa dele, isso eu não estou dizendo, irmão, que são todos, ele, às vezes, por ele ter capacidade de pesar as duas coisas, ele vai optar-se por lado melhor. Mas tem aqueles que não, mesmo que ele recebeu um bom ensinamento, teve, por exemplo, seu pai que tinha um bom caráter, mas, às vezes, ele, por ser fraco, ele tem facilidade de pender para o lado errado. Então, o escritor do livro quer mostrar isso aqui, a nossa percepção das coisas. Por isso que ele disse que há duas maneiras de ver as coisas, nessas duas escolas. Como eu falei, eu não sei se os irmãos conseguiram ver as duas coisas com rapidez ou se só depois que leu conseguiu ver. Eu confesso, irmãos, que eu vi na taça primeira e depois vi o rosto sem ler. Eu não tinha lido que tem rosto e tem taça. Consegui ver. E da mesma sorte com a mulher, a jovem e a senhora mais idosa. Então, esse é o ensinamento dessas duas escolas de psicologia. Nós temos que entender, como foi falado, eu já disse, vou repetir na aula passada, que existem pessoas que são influenciadas e têm dificuldade de conseguir dizer não. E tem outras que conseguem perceber e opta para as coisas corretas. Mais embaixo ele diz aqui a psicanálise. Todo mundo que já ouviu falar pelo menos já ouviu falar a palavra Freud. Aí tem até que a frase, nem Freud explica. Aqui ele mostra esse pai da psicanálise, que é Sigmund Freud, que era também judeu, um judeu que tinha, aqui apesar que não tem esse interesse de falar, mas tinha por teoria culpar muito o cristianismo pelas coisas que aconteciam no mundo e era ateu. Segundo ele era ateu.
sendo judeu e ateu nesse período. O escritor mostra aqui que ele ocupava-se dos processos mentais inconscientes. Esse era um dos pensamentos primordial de Freud. Ele preocupava com isso. Ele fala que trata da estrutura e funcionamento da mente. A preocupação dele era isso, era estudar a respeito disso. Cá, irmãos, no terceiro parágrafo, fala assim, melhor, no segundo parágrafo, cá embaixo, ele mostra que, segundo ele, existia 3 sistemas ou instância psíquica, que era o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Aí ele mostra que o consciente corresponde a uma pequena parte da mente. Ele fala que incluindo todas as lembranças que podem ser imediatamente acessadas. Existem pessoas que têm uma facilidade muito grande de gravar as coisas. Esse era o pensamento de Freud. É como se você quer lembrar de algo, vai lá naquele arquivo rapidinho, e naquele arquivo já vai catalogando e já acha a letra que é, o nome, já puxa o arquivo e já acha o pensamento. Assim trabalha o nosso cérebro. É claro que é algo mais extraordinário que isso. É uma máquina que Deus criou que nós não sabemos explicar. Muito que a ciência, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise tenta falar, vai ser pobre ainda em mostrar essa máquina extraordinária que Deus fez. Então, ele mostra que é isso. Aí ele fala do pré-consciente, que corresponde à parte da mente, a parte da mente consciente. Ele fala que inclui nela todas as lembranças que não estão necessariamente conscientes, mas que pode ser invocada. Então, tem coisas que realmente vêm em nossas mentes, que não está ali, você não está nem com aquilo ali, mas, de repente, ela pode ser buscada através de uma conversa e você vai conseguir acessar esse arquivo que está na sua mente. E ele fala do inconsciente, ele fala que no inconsciente estão elementos instintivos, não acessíveis à consciência. Ele fala todas as nossas experiências vividas durante a vida são armazenadas na mente. Isso aí está bem claro, isso nós não precisamos nem preocupar em explicar isso. Ele fala que a maioria não será mais lembrada. Realmente, tem muita coisa na nossa vida que nós não conseguimos lembrar. Eu estou falando já de adulto, do período adulto. Tem vezes que vai ter coisa na sua vida, possivelmente tem coisa na sua vida que você não lembra mais, que aquilo passou, não faz parte mais da sua vida. E, por alguma razão, talvez a nossa memória até bloqueou aquilo e nós não lembramos mais daquilo. E tem coisas que nós lembramos que as pessoas falam e você lembra. Aí ele fala que não vai ser lembrada, indo, portanto, para a região do inconsciente. Então, essa é a parte dos ensinamentos de Freud, que o homem ele tem essa parte do consciente, que é tudo que ele pode acessar, do pré-consciente, que às vezes ele acessa, e do inconsciente, que talvez tem coisas que nunca vão ser acessadas. Ele fala que ele também criou uma estrutura para explicar a personalidade. Ele fala que ela é composta de 3 partes. Esse ID, poderia falar o ID, o ego e o superego. Ele classifica esse ID como isso, é a parte instintiva e dos desejos do indivíduo que o impulsiona à ação ou a buscar prazer. Ele fala que ele busca a satisfação das necessidades, sem medir as consequências dos atos. Constitui o reservatório da energia psíquica, onde são localizadas as pulsões. Então, o que ele quer mostrar é que essa parte nossa da explicação da psicanálise é algo que nos faz ter, como eu falei no início, que 2 coisas que mais dá sentido ao que é o sentimento humano, uma delas seria o prazer. E ele mostra aqui que essa busca infreável do prazer no ensinamento dele faz parte disso aí, do id. Ele vai mostrar que o superego é inconsciente, tem a função de frear o id, ou seja, nos ajudar a controlar esses desejos enfreados, o comportamento do indivíduo. Ele fala que atua como uma censura das pulsões, que determina o que é certo e o que é errado. No pensamento da psicanálise, isso está também baseado na alma do ser humano. Mas nós, teologicamente, que acreditamos na tricotomia, sabemos que está baseado no espírito do homem, que é a parte que Deus colocou no homem, onde está localizada a sua consciência. Consciência é aquilo que nos capacita a discernir o que é certo e o que é errado.
Então, isso é algo que Deus colocou dentro de nós. E essa lei regia o homem antes da Bíblia ser escrita por Moisés. E ele mostra que esse superego ele tem por esse interesse frear esses desejos que nós temos de sempre executar coisas que nos dá prazer. Ele mostra o ego, que é o eu. Ele fala que é o centro da consciência, a soma total dos pensamentos, ideias, sentimentos, lembranças e percepções sensoriais. Ele fala, logo cedo o indivíduo começa a descobrir que existem normas e regras estabelecidas pelo meio social em que vive. Aos poucos, essas normas vão sendo incorporadas à estrutura psíquica do indivíduo, determinando o seu superego, ou seja, mostrando que há limites em nossas vidas. Então, o evangelista, posso fazer uma pequena colocação aqui? Sim. Na verdade, que se a gente parar para pensar, você vê que a natureza adâmica, né? A natureza adâmica, que tem a tendência de inclinar, é claro, de pecar em uma área, né? Mas aí tem a consciência humana, como você explicou, onde Deus deu todo ser humano e que ele sabe o que é certo e o que é errado, a não ser que a pessoa realmente tenha um problema mental muito grande ou uma deficiência, ele vai ter dificuldade. Mas o ser humano, em geral, ele tem a capacidade de ver o que é certo e o que é errado. Né? E o terceiro aqui, o que ele diz, o ego, quer dizer que é uma luta. Né? Somente nós, como servo de Deus, como cristão, a gente sabe muito bem que cada um de nós temos inclinação para pecar numa área, mas como servo de Deus, como aquele que o Espírito de Deus habita em nós, o que acontece é a luta da carne contra o Espírito, né? Ele, cientificamente, ele prova alguma coisa, mas não é nada de novidade que nós, como cristãos, que entendemos perfeitamente o que diz a Bíblia, né? Isso é uma realidade, como a nossa irmã Lúcia Mix falou, dentro da questão teológica, ela apresentou isso aí, que nós temos a natureza caída de Adão e nós sempre pendemos por isso aí, por isso que temos que buscar sempre do Espírito, estar andando em Espírito, para não pendermos para o lado do pecado, porque esse desejo infreável que nós temos por trazer a natureza caída de Adão sempre nos faz ser dessa forma, a buscar aquilo que nos satisfaz, que não tem interesse nenhum espiritual. É somente aquilo que satisfaz o nosso ego, que satisfaz a nossa pessoa. E isso baseado em muitas coisas. Porque sempre quando nós falamos de nos satisfaz, muitas pessoas levam logo para o lado do pensamento de sexo ou o pensamento financeiro. Mas tem muitas outras coisas, mano. Nós temos aplaudido por pessoas, principalmente na igreja, e as pessoas nos ter como um semideus do saber e muitas outras coisas, o melhor pastor, o melhor cantor, o melhor evangelista, o melhor ensinador, e essas coisas que nós temos desejo, nós somos tentados a isso, como muitos homens da Bíblia também foram. Eu vejo um exemplo disso na vida de Davi. Eu não sei se os irmãos já observaram o texto. O texto, quando você lê assim, fica algo meio vago, até com determinadas dificuldades, quando nós lemos em Reis, mas quando se lê em Crônicas, fica mais fácil de entender. Quando Davi conta o povo de Israel, ele conta o povo de Israel e ele faz um censo, e aí eles demoram mais de um ano contando toda a nação de Israel, todos os soldados. Não era para contar, né? Não era. O próprio Joabe falou para Davi, não há necessidade de fazer isso, o teu exército tem crescido muito. Mas ele fez para inflar o ego dele, para mostrar que ele tinha um exército inumerável, um exército poderoso, não sabendo ele que o exército dele só tinha poder porque vinha de Deus. Vinha de Deus, porque o exército dele em si, Deus matou mais de 100 mil com 300. O que ele estava preocupando com o número de exército de Davi? Então, por causa desse pecado de inflar o ego dele, que quando se lê com rapidez não dá para entender por que Deus mandou uma praga,
era simplesmente pelo desejo que ele teve de ser ovacionado pelo povo por criar um exército tão belicoso para aquele período, daquela época dele, e tão numeroso, e de homens guerreiros que, quando você pega ali os guerreiros de Davi, que foram os primeiros que esteve com eles, foram homens extraordinários, homens que marcou a história de guerra da época, que parece até filme de Hollywood, quando se lê aquelas histórias. Nós acreditamos porque está na Bíblia. Se fosse simplesmente contado por a boca de alguém, ser um registro bíblico, eu particularmente não acreditaria. Eu acredito porque está na Bíblia. E se a Bíblia fala, eu acredito. Então, ele, por desejar massagear o seu ego, ele acabou pecando contra Deus, contando o povo e enchendo o coração dele de soberba, e Deus puniu. Deus tem que punir só ele, mas puniu todo o povo que estava com ele. Deus, né, deu chance para ele por 3 vezes. Se ele queria cair na mão dos seus inimigos, ser massacrado pelos exércitos inimigos, ou cair na mão dos homens, ou ser acometido de pragas. Então, ele aceitou 3 dias de praga, e no primeiro dia começou a morrer muita gente. Um anjo passou, e diz a Bíblia, os irmãos podem ler lá, somente no livro de Crônicas, que um anjo estava ao alto, olhando para Davi, e aquele anjo estava com vontade de matar Davi, ele só estava esperando uma ordem, ele só não matou porque Deus não deu ordem. Então, Davi se arrepende, pede a misericórdia de Deus, e Deus cessa a praga. E, às vezes, irmãos, a aplicação que eu dou para nós é que, quando nós saímos da direção de Deus, muitas pessoas sofrem por nós sairmos da direção de Deus. Quando eu falei que nós trazemos dentro de nós, e às vezes queremos aplauso das pessoas, aquelas pessoas que te admiram, quando nós fazemos algo, prejudica todo mundo, e muitas pessoas sofrem. Muitas pessoas morreram pelo erro de Davi, e hoje tem muitas pessoas sofrendo dentro da igreja por erro de muitos líderes, por erros nossos. Às vezes falhamos por massagear o nosso ego, e muitas pessoas estão afundando por causa disso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, preocupar, princípio de tudo, com a nossa vida espiritual e com a vida espiritual das pessoas que nos rodeiam. Seja você um líder ou não, tem pessoas que estão te vendo, tem pessoas que te admiram, tem pessoas que observam os seus passos. Então, por isso, temos que tomar cuidado, principalmente nessa área da soberba, nessa área de querer aparecer, de prazeres que, às vezes, nos rodeiam tão de perto. Isso é muito perigoso. E, como estamos estudando psicologia, isso tudo faz parte da vida de um pastor, que ele tem que se dar com isso. E, como a psicologia estuda o comportamento humano, esse é um dos comportamentos do humano baseado na teologia, porque estamos falando de psicologia, mas, claro, baseado na teologia bíblica. Esse comportamento está sempre à nossa volta, e isso pode trazer prejuízo para nossas vidas. Nós paramos aqui, irmão, no capítulo de número 3, e aqui nós vamos falar um pouco do desenvolvimento da psicologia na infância, e o que isso pode ajudar no ministério pastoral. O pastor deixou uma mensagem no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, em relação ao trabalho. Ele falou que não teve condição ainda, eu creio que os irmãos leram, mas ele vai postar o mais rápido possível a respeito do trabalho, e creio que ele não postou, então ele vai dar mais tempo para que os irmãos possam ter tempo para fazer esse trabalho de psicologia pastoral. Como já foi falado, irmãos, o trabalho vai ser baseado na apostila, e, claro, nós temos material vasto na internet, livros, não sei se os irmãos têm livros, algum livro de psicologia que poderia ajudar, seja psicologia secular, mas é claro que seria melhor se fosse uma psicologia de um psicólogo evangélico. Um dos livros, irmão, muito bom, que talvez seria bom para os irmãos adquirir, eu não sei se os irmãos já leram esse livro, não sei se está dando para os irmãos ler, se está invertido ou se está correto, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl.
Eu tenho ele em inglês, A Man's Search for Meanings. Que foi um judeu. Eu li ele em inglês, Man's Leu em Search for inglês? Meanings. Eu acredito que no inglês está até melhor do que no português. E ele, apesar de ter sido na Alemanha e na Áustria, a língua inglesa não era a primeira língua dele, mas ele aprendeu inglês, deu muitas palestras nos Estados Unidos. É um livro muito bom. É um livro que não é evangélico, mas é muito bom. Em busca de sentido, ele foi um dos que conseguiu vencer nos campos de concentrações, e lá ele escreveu esse livro baseado nas pessoas que ele observava. E eu ouvi muitos anos atrás, nem sabia da existência de Viktor Frankl, um pastor falando, usou uma das frases dele: a vida só ama os que lutam. E essa é uma frase que eu guardei comigo. Eu guardei essa frase comigo, inclusive ela está até no meu WhatsApp, a vida só ama os que lutam. Essa é uma frase dele. E num livro de psicologia que eu tenho, inclusive eu tenho aqui, ele é psicologia e filosofia, mas é secular, ele tem essa frase dele. Ele escrevendo, ele fala que observava a vida dos judeus que estavam nos campos de concentração e chegou um momento que eles desistiam da própria vida. E não importava o que faziam com eles. Eles deixavam de comer, deixavam de beber, e eles batiam neles, eles iam para os campos de concentração, não colocavam a mão em nada, até que eles morriam, sucumbiam lá nos campos de concentração, eles jogavam nos vagões ou em qualquer outro lugar, porque eles desistiam da vida. E hoje, irmãos, como nós falamos, não é diferente. Tem muitas pessoas desistindo da vida. Eu tenho no meu Kindle. No Kindle? Eu tenho no meu Kindle aqui, Man's Search for Meanings. Isso, como não falo inglês, eu não leio inglês, comprei ele em português. Para quem não fala, ele também se encontra em português. Irmãos, um livro muito bom, um livro que deveria ter na biblioteca, principalmente de quem gosta de palestrar. Foi um homem que deu muitas palestras aqui nos Estados Unidos. É um livro muito bom. Não estou ganhando nada, tá? Não estou fazendo propaganda do livro, não estou ganhando nada. Nada. Feliz. Tem um outro livro muito bom, eu tenho esse aqui em português. Ele chama, eu não sei se dá para ver. Ele também foi baseado no Prisioneiros livro dos Nossos Pensamentos. Esse é um livro extremamente muito bom. Quem gostaria de ler, porque te ajuda. É muito importante, porque ele usou os princípios do Victor. Entendeu? Victor, ele aplicou a logoterapia. Para nós, como crente, eu falo que a nossa logoterapia é a palavra de Deus. Isso. E muitas das vezes a gente tem dificuldade de aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Se a gente resumir a vida de Franklin, do Viktor Frankl, você vai entender que ele fala da palavra positiva, de ter a fé naquilo que você não viu, mas que você crê que vai acontecer. Na verdade, é o conceito da fé, né? Isso. E na hora que você realmente vai aprendendo com ele, você não tem outro lugar a não caminhar, a não ser a palavra de Deus, como ela é capaz de cura. Eu aprendi muito com esses homens. Eu vou falar a verdade, eu já li 2 vezes o livro dele. Assim, eu precisava também de dar uma conferência, eu já tinha lido o livro, eu voltei a ler de novo, porque não pelo processo, a coisa que ele fala da logoterapia, mas a nossa logoterapia é a palavra de Deus, entendeu? E ela é uma eficácia, né? Sim, é claro. E como eu falei, irmãos, nunca se parte também do livro para a Bíblia, sim da Bíblia para os livros. Eu postei já, a irmã Priscila já está no grupo, a irmã Priscila pediu postar, eu acho que é para mim, né? A irmã Luz também posta o dela, que eu creio que os irmãos também irão interessar, que fala do mesmo assunto. Está disponível no Amazon por $44, se você quiser comprar. O livro é meu ou da irmã Lúcia? O seu. Mas inglês é baratinho, muito barato. Para quem lê inglês, eu compro inglês, que realmente é mais barato. Man's Search for Meanings. Bem mais barato, para quem lê inglês, sai bem mais barato. Então, é um livro muito bom, irmãos. Eu realmente recomendo, é um livro muito bom. Para nós que estudamos teologia,
é um livro que deveria ter em nossa biblioteca, assim como História dos Hebreus, que deveria ter em cada biblioteca. Bom, nós vamos fazer a chamada rapidinho para nós terminarmos a nossa aula. O Alexandre Guerreiro. Eu tinha visto o irmão Alexandre Guerreiro aqui hoje. Ah, está ali, irmão Alexandre. Mana dos Santos. Amém. Irmã Cristiano Leal. Irmã Fabiane Moraes. Presente. Ah, tá aí. Irmão Fabiano Oliveira. Irmão Glaucio Oliveira. Vistas aqui. Eles estavam na aula, sim, pastor. Estava na Os aula, dois. eu vi os dois. Vou colocar presente, para ver se aconteceu alguma coisa. Bom, Gleico de Souza. Presente. Mangiane. Ainda vou aprender a falar o sobrenome dela. Estou aqui, só aprender um dia, pode deixar. Vou aprender. Irmão José Carlos. Irmã Lúcia Miklos. Amém. Irmã Presente. Márcia. Irmã Maria Bandeirinha. Irmã Nicinha. I'm here. E Pastor Juarez. Irmã Priscila. Irmã Ruth. Irmã Sandra. Ok. Aqui. Amém. Irmã Tatiane. Irmão Gosto. E irmão Elvis. O irmão Elvis aqui desapareceu, não está aqui ainda. Bem, irmãos, nós vamos ficar por aqui. Que Deus possa estar nos abençoando a cada dia. Amém. Nós vamos agradecer ao Senhor. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou apresentar mais algum livro? O outro livro de psicologia que eu tenho aqui, eu tenho certeza que os irmãos, eu nem vou apresentar, que os irmãos não vão encontrar. Ele é um livro que compõe uma enciclopédia de 6 volumes e é muito antigo, é algo muito antigo. Daquela época que povo no Brasil, os irmãos devem lembrar que esse pessoal que passava a vender livro de casa em casa, irmão, lembra disso aí? Batia na sua porta e vendia livro. Eu estava um dia lembrando que na minha casa, irmão, tinha um estante enorme, aquele estante exagerado, que lá em casa tinha mais ou menos 500 livros. Acho que meu pai achou que algum dia a gente ia ser alguém importante, comprou tanto livro e ninguém deu em nada. Como diz o povo, se não virar importante, vira pregador, vira pastor. Aí deu nisso aí. Mas é muito livro. Então, esse livro que eu tenho é um livro dessa época antiga, meados dos anos 80. Então, não adianta nem colocar aqui para os irmãos poderem ver. Nossa irmã Lúcia acabou de postar também o livro. Então, irmão, nós vamos agradecer. Eu pedi ao nosso irmão Washington para estar orando, agradecendo ao Senhor. E os irmãos ficam ligados nos avisos para que os irmãos fiquem cientes de como será o trabalho e a data que vai entregar. O pastor, não sei se os irmãos perceberam, ele não está para muito de dar aquela folga que nós tínhamos antigamente, de ficar mudando datas de trabalho para quem não entregou. E então, nem de prova, que inclusive o pastor ficou. Acho que o pessoal gostava tanto do pastor que ele ficou um pouco duro. Que antes, quando a pessoa fazia a prova, fazia outra chamada. Ele já colocou: quem não faz prova nessa aula, faz trabalho. Então, os irmãos ficam atentos para não ser pego de surpresa. Que ele já falou que ele não dá colher de chá do médio para cima. Para o básico, ele ainda ajuda, mas do médio para cima, principalmente para o bacharel. O bacharel é o que ele mais pega no pé. Eu creio que os irmãos ouviram isso bastante na aula passada. Ele não dá colher de chá para o bacharel. Bem, nosso irmão Washington pode estar orando. O Washington está vendo agora, desapareceu já. Então, vamos agradecer ao Senhor, irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus eterno, Deus santo, nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez, te bendizemos por mais uma aula, Pai, que o Senhor nos concedeu a oportunidade de chegarmos ao término dela, que o Senhor possa nos ajudar nessa matéria, ó Pai, nos ajudando a compreender
e aplicar, ó Pai, acima de tudo, ao que foi ensinado aqui, ó Pai, para ajudar pessoas e ajudar a nós mesmos, seja com cada servo do Senhor, dando vitória, para que nesse trabalho, ó Pai, eles possam fazer o melhor para glorificar o seu nome. Despeça-nos, ó Pai, com a tua paz e a tua infinita misericórdia, guardando a cada um, dando, ó Pai, um sono de repouso a cada um para que possam descansar em paz, em nome de Jesus. Bem, que Deus em Cristo abençoe a todos, todos tenham uma excelente noite e um bom decorrer de semana. Amém. Bem, paz sobre a todos. Deus Amém. Boa noite a todos. Bem. Boa noite a todos.